Amém. Vamos abrir em Marcos 12:41. Marcos 12:41. Pai, que eu falo a tua vontade e a tua palavra no nome de Jesus. Marcos 12:41. Estando Jesus sentado defronte do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Eu quero que você entenda uma coisa. Dinheiro para Deus também é importante. Eu creio que por alguns ensinamentos, ou por só ouvir tantas vezes a mesma coisa, acabam por agarrar e dizer, não, os ricos não dificilmente entrarão no reino dos céus. Mas o que está escrito não é isso. O que está escrito é aquele que coloca o seu amor, aquele que coloca em primeiro lugar o dinheiro. Esses é que dificilmente entrarão no reino dos céus. Eu quero que você entenda que é da vontade de Deus que nós todos prosperemos. É da vontade de Deus que, que nós vamos em frente e possamos conquistar aquilo que Deus nos disse para conquistar, que é conquistar esta terra. Sujeitai-a e dominai. Então Jesus estava a observar como as pessoas lançavam dinheiro. Estavam a observar o que lançavam, como lançavam. E observava a multidão como lançava o dinheiro na arca, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valia meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitavam o que lhes subjava. Esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. É preciso ter muita fé para fazer isto. É preciso ter muita confiança em Deus, crer em Deus, para deitar tudo o que tinha, ficando dependente unicamente e exclusivamente de Deus. Não foi por acaso que Jesus estava ali, para ele poder ver exatamente isto. Porque Deus também estava a ver. Deus Pai também estava a ver. E garantidamente que esta mulher foi abençoada, porque confiou em Deus. Vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Nós sabemos que Tu és Senhor. E és Tu que enche a nossa boca de bens. Por isso nós confiamos em Ti e cremos em Ti. Sabemos que nada nunca nos vai faltar, porque estamos a confiar em Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podemos sentar, se faz favor. Mateus 15:22. Mateus 15:22. E o título da mensagem de hoje é Muita Fé. Eu acho que está a chegar a altura de nós termos muita fé mesmo. As coisas não vão mudar nas nossas vidas se não for utilizado a nossa fé e a nossa confiança em Deus. As coisas não vão mudar. Aquilo que está a acontecer na sua vida que você não aprecia, não gosta, não vai mudar se você não utilizar a fé. Se você não utilizar a sua confiança em Deus para mudar as circunstâncias a seu favor. Eu quero que você entenda, e eu quero vos trazer hoje versículos onde Jesus enalteceu e engrandeceu, falou
e gostou muito da fé de algumas pessoas. E eu quero, através destes exemplos que eu vos vou dar, que nós mudemos a nossa maneira de operar através da fé. Porque todos nós precisamos de operar dessa forma. Precisamos de ter mais fé dentro de nós, mais confiança neste grande e poderoso Deus. E às vezes, através de pequenas coisas, nós às vezes nos esquecemos de quão grande Ele é e o que Ele já fez por nós. E se Ele já fez por nós, Ele pode fazer muito mais. Mateus... Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Antes, deixem-se estar aqui que eu vou-vos abrir em Marcos... Marcos 16, acho que é 15. Jesus falou aos discípulos uma coisa. E antes de eu vos falar sobre fé, nós temos que perceber que coisas só vão acontecer, milagres só vão acontecer na nossa vida quando nós operarmos desta forma. Veja o que está aqui escrito. E Jesus disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Os milagres só vão acontecer aos que crerem. Não vão acontecer por você orar, chorar perante Deus. Não vai acontecer porque você está a pedir muito a Deus. Não. A sua confiança em Deus, a sua fé em Deus é que faz com que venha até si. Então agora sim, em Mateus 15, 28, Mateus 15, 28, então respondeu Jesus a... Desculpem, 22 disse eu, não foi? Mateus 15, 22. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercaneias exclamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. Eu quero que você entenda, isto foi a resposta de Jesus. Isto foi a reação de Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa. Jesus normalmente não fazia isto. Jesus normalmente parava. Jesus normalmente estava perto das pessoas. Todos aqueles que lhe clamavam por ele, ele parava imediatamente. Mas esta mulher não era judaica, era cananeia. E será que foi essa a razão? Vamos ver. Mas ele não respondeu palavra, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Ela não desistiu. E ele respondendo disse-lhe: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse: Eu só vim para os judeus. Então ela o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela não se importou com o que ele disse. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ouça, se você pensar um pouco no que Jesus estava a dizer, não é fácil ouvir. Não só Jesus não ligou nenhuma a ela, depois disse que ela não era judaica, portanto não podia ajudá-la, e depois diz-lhe ainda que é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, aqueles que são cachorros, que são cães. A Bíblia fala em cães e devassos. Não há comparação com esta mulher, com o que ela estava a dizer, mas o que Jesus queria fazer era causar alguma indignação nesta pessoa. Mas ela não fez isso. Ela não se preocupa com nada disso. Se calhar, ela já tinha ouvido ofensas antes.
Jesus chegará, queria ofendê-la? Não, mas estava a dizer, não, eu vim para as casas de Israel. Eu não vim para ti. Mas ela continuava. Mas ela disse, sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela se humilhou ainda mais. E ela disse, sim, mas os cachorrinhos comem as migalhas. O que ela estava a dizer é que bastava uma migalha para a sua filha ser curada. Então respondeu Jesus, disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Se esta mulher se tivesse escandalizado, ela não ia receber. Se esta mulher se tivesse afastado, ela não ia receber. Se esta mulher não tivesse preservado até ao fim, não tivesse ido até ao fim, até receber a sua bênção, ela teria recebido? Não, não teria recebido. O próprio Jesus reconheceu, grande é a tua fé. E nós temos que aprender com esta mulher alguma coisa. As circunstâncias estão lá. As coisas vêm contra nós. E o que é que nós fazemos? Nos queixamos, dizemos que não é justo, que não está certo. Porquê é que nos fazem o que nos fazem? Porquê é que está a acontecer isto? Então, mas eu até estou a servir a Deus, eu até estou a fazer a vontade de Deus. Porquê é que acontece isto? Mas a Bíblia diz só, aquele que perseverar até ao fim, esse será, perdão, esse será salvo. Aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Esta mulher não largou. Não largou e recebeu a bênção. E próprio Jesus reconheceu que ela tinha grande fé. Então o que é que podemos aprender com esta mulher? É não desistir nunca. Não importa as ofensas. Não importa o que os digam. Não importa que não, agora não, agora não. Para nós, só é não quando Deus disser que não. Injustiças vão vir muitas. Acredita em mim, vão vir muitas. Coisas que não deviam de acontecer vão vir à sua vida. Mas você tem que agarrar e perceber uma coisa. Se Deus permitiu que acontecesse o que acontecesse, algum motivo há. Se Deus permitiu até agora, porque Ele não nos deixa tentar acima do que podemos. Então quer dizer que nós podemos ultrapassar tudo o que nos deu. Tudo o que está a vir até a nossa vida. Quer dizer que as circunstâncias não é para ficarem lá. As coisas é para mudarem. Mas para poder mudar, você tem que ir até ao fim. Você tem que confiar até ao fim. Tem que declarar até ao fim que confia. Tem que declarar que Deus é poderoso para mudar a sua circunstância. Que Deus é poderoso para mudar tudo na sua vida. Mas tem que continuar a falar, a confessar, mesmo quando não lhe apeteça. Mesmo quando na sua cabeça só se fala em injustiças e injustiças. Como quando na sua cabeça diz que você não merece que isto que lhe está a acontecer. Mas você tem que continuar até ao fim. Você tem que continuar a dizer que em todas as coisas você é mais vencedor. Por aquele que o amou. Foi Jesus que foi à cruz por si. Você tem que continuar a dizer que eu estou por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, em todas as circunstâncias. Eu sou mais que vencedor. Nós não podemos desistir. Nunca desistir. Desistir, não. Isso é que é perder. Porque enquanto você está no processo, você ainda não perdeu. Esta mulher não desistiu. Esta mulher foi, mesmo apesar do próprio Jesus agarrar e não responder, mesmo apesar do próprio Jesus dizer que não veio para ela, não é para ela, que as bênçãos não é para ela, ela continuava a insistir. Mesmo quando agarrou e a comparou com um cachorrinho, ela agarrou e não desistiu. E ela disse, basta-me uma migalha e minha filha sarará. E Jesus reconheceu, grande é a tua fé.
Será que não está na altura de nós fazermos o mesmo? Senhor, só uma migalha tua é o suficiente para mudar toda a minha vida. Aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. De outra forma, você não vai receber a bênção. Você não vai receber o milagre. Mesmo quando tudo se volta contra si, mesmo quando as coisas todas estão contra a sua vida, mesmo quando aquilo que você queria não está a acontecer, o que é que você deve fazer? Continuar em frente. Continuar a confiar em Deus. Continuar a declarar a palavra de Deus. Ele declarou, Ele vai cumprir na sua vida. Porque é para isso que nós fomos chamados, para herdar a bênção. Mas não podemos resistir. Por isso é que Deus diz, resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Mas se nós não resistirmos, se nós desistirmos, nós não estamos a resistir. Este exemplo de grande fé que Jesus falou e nos mostra na sua palavra, era para nos mostrar, mesmo quando as circunstâncias estão todas contra nós, mesmo quando tudo está contra nós, não é hora de desistir. Não é na hora de nos render. É hora de buscarmos a Deus mais ainda, confessarmos a sua palavra, cremos nele, dizemos a ele, Pai, eu creio em ti. Não importa as circunstâncias que estão a vir até mim, não importa o que está a acontecer, eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti. E sei que a tua palavra é verdade e ela é verdade na minha vida e é isto que vai acontecer no nome de Jesus. Não importa o que os outros dizem, não importa o que eu vejo, não importa o que está a acontecer, não importa aquilo que me tentam enfiar pelos meus olhos adentro, não aceito. Eu aceito o que tu dizes, a tua palavra é a verdade e só a tua verdade é que é a verdade na minha vida. Acho impressionante que um homem, Smith Wigglesworth, outro homem, Lester Summerall, foi visitá-lo e ele, quando ia entrar, levava um jornal debaixo do braço. E sabe o que ele disse? Em minha casa não entram mentiras. Manda o jornal fora. Porquê? Então, mas as notícias só relatam o que está a acontecer. Mas o que está a acontecer não é algo que vai ficar. Portanto, quando mudar, passa a ser mentira. Você entende? O diabo muitas das vezes nos tenta enfiar mentiras pelos nossos olhos adentro. Nos tenta enfiar a dizer que não é possível, não vai dar, não vai resultar. Tudo mentira. Porque ele é o pai da mentira. A verdade é que Deus é por nós, ninguém será contra nós. A verdade é que somos mais que vencedores. Esta é a verdade. E só perseverando nela, só lutando por ela, é que nós vamos receber aquilo que Deus nos tem para nós. Não há altura de desistir, nunca foi a altura de desistir, mas muito mais agora. Muito mais agora que Deus precisa muito mais de nós do que alguma vez precisou. Ele precisa muito mais que nós utilizamos toda a nossa fé, muita fé, para podermos mudar tudo à nossa volta. Não só o que está a acontecer nas nossas vidas, mas também no nosso ministério, na igreja. Está na altura da mudança. E a mudança é agora, é hoje. E como é que vamos mudar? Não lutando nas ruas. Não, você entendeu mal. Quem viver pela espada, morrerá pela espada. Não foi isso que Deus nos ensinou. Ele nos ensinou a lutar orando, confessando a palavra, declarando a palavra, declarando que Deus muda tudo à nossa volta, porque Ele é por nós, ninguém pode ser contra nós. Esta mulher tinha tudo contra ela, mas ela não desistiu e recebeu a sua bênção. Será que nós vamos desistir? Será que nós vamos desistir?
Eu quero que você entenda uma coisa. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Está na altura de você entender que Ele está a nosso favor e é a nosso favor. Não é a altura de baixar os braços, mesmo quando as circunstâncias não são boas. É a altura de continuar a lutar. Eu quero-vos mostrar outra passagem bíblica. Em Mateus 8:6. Mateus 8:6. Apareceu a Jesus um centurião. Ora, eu quero que você entenda uma coisa. Um centurião não é judaico, não é judeu. O centurião era um romano. Mas esse centurião foi pedir uma coisa a Jesus. Embora ele fosse considerado por muitos como aquele que fazia bem aos judeus, veja o que ele diz, Mateus 8:6, e dizendo, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Vamos perceber algumas coisas deste homem. Ele não estava a pedir algo para o seu filho. Ele estava a pedir por um criado. Eu não sei se você percebe, mas na antiguidade isto não funcionava assim. As pessoas não se preocupavam com criados. Criados era mercadoria, era como escravos. Acabava-se um, mandava-se fora e ia buscar outro. Mas este homem estava preocupado com este criado. Sabe qual foi a reação de Jesus? Não foi como a cananeia, apesar deste homem ser romano. Jesus e viu neste homem, bem, se ele está preocupado com um criado, então este homem tem algo de bem dentro dele. Então veja o que é que Jesus disse. Versículo 7. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Jesus ia. Agora vejam a resposta deste centurião. E o centurião respondendo disse-lhe, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. E depois dele dizer isto, ele justifica porque é que está a dizer isto. É impressionante. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E diga este vai, e ele vai, e diga outro vem, e o outro vem. E o meu criado faz isso. E ele o faz. E agora vejam a resposta de Jesus. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu quero que você entenda uma coisa. Tudo neste planeta se baseia sobre a autoridade. Se calhar há coisas que você já tem desafiado autoridades. Você às vezes poderá ter desafiado a autoridade em relação ao governo, em relação à polícia, em relação ao seu patrão, em relação aos seus pais. Tudo o que é autoridade você pode alguma vez já ter desafiado. É certo o que você fez, eu lhe digo que é completamente errado. Porque o que Deus diz é que as autoridades estão postas sobre nós por Deus. E você até pode dizer, não, mas este patrão, este coisa, eles não estão a fazer algo que é certo, que é justo. E será que Deus não sabe isso? E não vê isso? Até o que é que nós estamos a fazer? Lutando, barafustando, queixando contra Ele? Orando. Este homem percebeu que ele estava debaixo da autoridade e percebeu que tudo se baseia em autoridade. A sua cura vai acontecer quando você perceber isto, que
sua cura baseia-se em autoridade que você vai usar contra ela para que fique curado em nome de Jesus. Tudo na sua vida se baseia em autoridade. Por isso é que Jesus diz: nunca encontrei tanta fé, nem mesmo em Jerusalém. Porque este homem percebeu que Jesus tinha autoridade e tinha o poder para poder fazer isso. Não é por acaso que Deus nos colocou em Marcos 11, 23 e nos disse: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Eu estava a dizer aos discípulos: vocês têm autoridade. Nós temos autoridade. Mas muitas das vezes não estamos a usá-la. Essa autoridade tem de ser feita, aplicada, dita. Veja o que é que este homem diz. Porque, no versículo 9: porque também sou um homem sob autoridade e tenho saudade das minhas ordens. E digo... Ele fala. E diga a este, vai, ele vai. Diga ao outro, vem, ele vem. Ele fala para estabelecer a autoridade. Da mesma forma como nós temos que falar para estabelecer a autoridade. O diabo é que vem para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir as nossas vidas. Ele quer destruir os nossos casamentos. Ele quer destruir as nossas finanças. Ele quer destruir a nossa saúde. Ele quer destruir tudo o que conseguir destruir. Por isso é que a Bíblia diz: resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Mas nós temos autoridade sobre ele. Autoridade sobre as circunstâncias. Autoridade para mudar tudo a nosso favor. Por isso é que Jesus diz: nem mesmo em Jerusalém encontrei tanta fé. Porque ele percebeu, este homem percebeu que tudo se baseia em autoridade. E que Jesus era autoridade. E que nós somos autoridade. E temos autoridade sobre as nossas vidas. E temos autoridade no nosso ministério. E temos autoridade de orar e mudar tudo a nosso favor. Mas para isso temos que falar. Não é nos queixar. É falar. Ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração. Com isto dizemos, eu quero que você entenda. A nossa vida vai mudar no dia em que nós percebemos que só migalhas de Jesus é o suficiente para mudar completamente a nossa vida. E temos que perceber que a autoridade que Ele nos concedeu a nós, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em Lucas 10, 19. Ele estava a dizer: vocês têm autoridade suficiente para mudar tudo. Jesus diz: vocês vão fazer obras maiores do que estas, porque eu não tenho tempo, eu vou para o Pai. Mas como fazer maior obras que Jesus já fez? Você sabe que já houve homens que pregaram ao vivo para perto de 3 milhões de pessoas. Jesus nunca pregou para tanta gente. É de enaltecer esse homem? Não, é de enaltecer Deus em nós. Porque Cristo em vós, a esperança da glória. Você tem que entender que tudo muda na altura que você percebe que você tem o poder de poder mudar tudo na sua vida. Que Deus quer que você exerça essa autoridade. Deus quer que você perceba que só um pouco de migalhas é o suficiente para mudar tudo. Então está na altura de você se levantar e não deixar as circunstâncias o abaterem. Não deixar que as coisas que lhe acontecem que você não gosta
agarrarem e ficarem na sua vida. Está na altura de saírem de uma vez por todas. Está na altura de você agarrar e valer a sua autoridade que você tem em Cristo Jesus e vencer este mundo, vencer esta terra, porque para isso fomos chamados, para ser vitoriosos em todas as circunstâncias. Eu quero-vos trazer mais outra mulher. Mas Jesus, isto dá com Lucas 18:1. Eu já falei várias vezes sobre esta mulher. Lucas 18:1. Isto é uma parábola que Jesus diz e nos mostra para não desistirmos nunca. E contou-lhes também Lucas 18:1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer e nunca desistir. Havendo numa certa cidade um certo juiz que nem temia a Deus nem respeitava o homem, havia também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus e não respeite os homens toda a vida, esta viúva me molesta. Hei de fazer justiça para que enfim não volte e me importune muito. E veja o que é que Jesus diz. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-te que depressa lhes fará justiça. Nós não fomos chamados para desistir. Desistir nunca. Você, a si, lhe é dado vencer. Mas para vencer você tem que lutar. Para vencer você tem que confiar. Para vencer você tem que crer. Porque os sinais vão seguir aos que crerem. Só aos que crerem. Os milagres só vão seguir aos que crerem. E você pode dizer: mas o milagre que eu preciso é muito grande. É. Mas eu creio que só uma migalha de Jesus é o suficiente para você ser abençoado. E eu creio que você usar a autoridade que Deus lhe concedeu é o suficiente para mudar tudo na sua vida. Não é a altura de desistir. É a altura de confiar. De crer. Está na altura. Está na altura de fazer valer aquilo que nós temos dentro de nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Na altura de desistir. Eu só vos quero ler mais um versículo. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aquele que lutar até ao fim, esse será salvo. Aquele que lutar até ao fim, esse vai receber a sua bênção. E quando é que é o fim? Quando você tem a bênção na sua mão. Quando você está a viver a bênção na sua vida. Eu quero terminar só dizendo isto. Não pense que Deus não quer abençoar, porque é completamente errado. Não pense que Deus lhe quer dar muito. Se você pedir muito, você vai ter muito. Agora entenda uma coisa. Não faça disso uma luta de uma vida. Faça disso algo que você crê em Deus e continue a lutar por tudo o resto. Porque Deus o vai abençoar garantidamente. Entenda que só uma migalha de Jesus é o suficiente para mudar tudo na sua vida. Entenda
que é através da autoridade que tudo muda. E das duas vezes, quer por migalhas, quer por autoridade, Jesus disse: grande é a fé. Por isso eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, sim, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos dizer: Pai, eis-nos aqui, Senhor. Se cá algumas vezes desistimos, se cá algumas vezes, perante as circunstâncias, achamos que não conseguimos ultrapassar, ou não conseguimos ultrapassar. Por isso te pedimos perdão. Eu sei que em Ti podemos fazer grandes coisas. Eu sei que muitas vezes desistimos, muitas vezes nos esquecemos, muitas vezes agimos como Tomé, que só queremos ver para poder acreditar. Por isso te pedimos perdão, Senhor. Ajuda-nos, capacita-nos para lutarmos e vencermos. Em nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Em nome de Jesus.